provação e tentação. Esse é o título do sermão hoje. Tiago 1, de 9 a 15. Irmãos, o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. E o rico, falta uma palavrinha aí, que seria mais ou menos o irmão rico. O irmão rico, na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, parece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Até aí. Você vai no Novo Testamento, aí você passa pelas cartas Tessalonicenses, aí você chega em Hebreus. Depois de Hebreus, tem Tiago. Você consegue achar? Vai lá que você acha. Tiago 1, de 9 a 15. Tiago, ao escrever às igrejas que foram dispersas, a igreja que certamente experimentava perseguição, ele mostra a essa igreja os benefícios da aprovação, e já vimos isso nos sermões passados. E agora ele estimula a igreja a buscar sabedoria, abandonar a presunção. Vimos isso domingo passado. Neste texto lido, vamos perceber o coração do pastor, e o conhecimento do teólogo, do mestre Tiago. Então, neste texto que acabamos de ler, nós vamos perceber que aquele pastor que eu vim falando dele até agora, ele vai agora ser um teólogo, ele vai ser um mestre, porque ele vai tratar de assuntos como pecado. Então, ele vai fazer teologia aqui agora, vai mostrar alguns conceitos teológicos. Então, por isso, o título do sermão é Circunstâncias, Provação e Tentação. Primeiro, circunstâncias. Você vai encontrar as circunstâncias do versículo 9 a 11. Aí estão duas circunstâncias externas. Duas circunstâncias externas que podem ocorrer na vida de qualquer pessoa. Quais são as duas circunstâncias externas às quais Tiago se refere nesse texto? Primeiro, a pobreza. Depois, a riqueza. Vejam, isso são circunstâncias desta vida, pobreza e riqueza. Ele começa, então falando sobre a pobreza. Ele diz: o irmão de condição humilde, ou seja, o irmão pobre, a palavrinha a grega aqui é tapeinos, tapeinos. Essa palavra, ela não é empregada em sentido espiritual, tá? Ela significa simplesmente o termo pobre, afligido materialmente. Pobre materialmente, afligido materialmente. Ele está falando de pobreza. Ele está falando da pessoa que tem o suficiente para existir, para viver, Esta condição ela é encontrada dentro da igreja. Uma igreja tem pessoas pobres, na sua maioria. Se você rodar o mundo, todas as igrejas, na sua grande maioria, é composta de pobres. Existem alguns ricos no meio da igreja. E ele está falando destas circunstâncias que podem ser encontradas ali no meio da igreja. Ele está falando então de circunstância externa e não de uma atitude interna.
Por favor, preste atenção nisso. Isso é precioso. Ele está falando de circunstância externa e não de atitude interna. Agora, ele chama os pobres da igreja e diz: ei. Vocês que são pobres, vocês que externamente não têm muita coisa, vocês precisam lembrar que vocês têm uma riqueza preciosa dentro de vocês, que vale mais do que é externo. Tiago estava esbarrando com gente dentro da igreja que dizia assim: eu sou pobre, eu não posso nada, eu não consigo nada. Epa! Essa pobreza é uma condição externa. A pior pobreza é a condição interna. Por isso que ele vai dizer para o irmão assim: irmão, você de condição humilde, você externamente não tem muita coisa, lembre-se que há uma riqueza maior que pode estar dentro de você, que é a sua dignidade. A sua dignidade tem mais valor do que estas coisas externas, como mansões, Ferrari, né? Eu não tenho uma Ferrari, então, epa! É isso que ele está corrigindo aqui, mostrando para o irmão: você que tem a condição externa humilde, glorie-se naquilo que você tem dentro de você, sua dignidade. Você não rouba, você não usa de falcatrua para conseguir coisas, você não usa de jeitinho para enriquecer. Você é uma pessoa digna. Ele está aplaudindo, dizendo: é isso aí que vale a pena. É isso que vale a pena. Ele está tratando, quando ele diz para o pobre assim: glorie-se, ao termo aí é exalte-se na dignidade. Olhe para você mesmo e olha como você é uma pessoa digna. Olha como seus filhos podem olhar para você e falar: papai nunca roubou, papai nunca levou uma agulha dos outros e nem deixou a gente levar da casa de ninguém. Papai nunca quis um centavo que não fosse dele. Externamente você pode não ter estas coisas, mas você tem uma dignidade. Ele está dizendo para os pobres da igreja: olhem para a riqueza que vocês têm dentro, a dignidade de vocês. Essa dignidade é aquele galardão que ele busca, né, no mundo eterno. Todas as riquezas da pessoa de Cristo, isso sim é dignidade. A dignidade do tal crente consiste nas riquezas morais, na sua experiência espiritual. Tiago está dizendo: o que vale é a sua moral, o que vale é a experiência que você tem com Cristo, porque Cristo é a maior de todas as riquezas. Em outras palavras, é isso que Tiago está dizendo. O pobre, ele compreende que seu maior tesouro é ser aceito por Cristo, é ser leal a Cristo. O pobre que Tiago está dizendo aqui, que é aquele que entendeu sua condição, sua dignidade, é aquele que entende que não há riqueza maior do que Cristo Jesus. Não há nada que possa atrair a sua atenção mais do que Jesus Cristo. É disso que Tiago está falando, ó. Essa riqueza que você tem aí, ó, é demais. Para você não tem nada que te chame a atenção mais do que Cristo. Ei, você é digno. Olha para a sua dignidade. Mas aí ele fala para o irmão rico. Ele fala: e você, irmão rico? O termo aqui para riqueza é uma pessoa cujas condições são avantajadas diante dos demais. Uma condição avantajada. Esse é o rico, né? Aí, para que ele diz assim, então glorie-se? Agora, ele vai usar o mesmo termo, mas tem um outro significado, que é humilhe-se. Mesmo
coisa que é a exaltação do pobre, na mesma dimensão que o pobre tem que se exaltar por causa da sua dignidade, agora o rico tem que se humilhar por causa da sua insignificância. O rico, o pobre, olha para a dignidade de Cristo, olha para o valor que é Cristo, olha para a sua moral, olha para a sua experiência com Cristo, ele diz: uhul, isso vale a pena, o pobre. Agora o rico, ele olha para tudo que ele tem. Tiago está dizendo: olha para a Ferrari que você tem, para as Ferraris, para as suas mansões, para os seus títulos, para o seu doutorado, pós-doutorado, os milhões que você ganha, olha para tudo isso, põe isso tudo diante de Cristo, e ao olhar para as duas coisas, veja como é insignificante tudo isso que você tem à luz de Cristo. É insignificante. Sinta-se assim, irmão rico. Tiago diz, né? Na sua insignificância, as posses materiais, a riqueza externa posta diante de Deus é absolutamente nada. Por quê? Aí ele usa uma figura de linguagem aí ele pega a erva. Eu estava falando com a Paula, acho que a minha filha, estava falando com ela hoje, o povo hebreu é um povo cuja linguagem, o povo hebreu, não só o povo hebreu, mas o povo do Oriente Médio, é um povo de linguagem figurativa. Eles preferem muito mais que você use uma figura que eles conheçam e dê uma lição para eles, do que você chegar com um discurso, blá, 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 blá. Eles preferem isso. Por isso que você vê Jesus falando por parábolas. Porque ele estava falando para o povo do Oriente Médio. Um povo que prefere. Olha Tiago aqui. Ó rico, é como uma plantinha. Uma plantinha muito bonitinha do deserto. Uma florzinha muito bonitinha. Essa erva que ele está usando aqui é uma plantinha muito bonitinha do deserto, que de manhãzinha ela solta uma flor muito bonitinha, até perfumadinha e cheirosinha, mas quando dá meio-dia no Oriente Médio, aquela plantinha murcha. E ela murcha tanto que ela chega a secar, por causa da intensidade do calor do deserto do Oriente Médio. Ele está usando essa figura e dizendo: ó, está vendo? É assim que acontece quando a luz do sol da justiça é colocado diante de tudo que você tem rico e de tudo que você é, tudo isso murcha, seca. Aí ele usa o termo final: desaparece. Por isso, olhe a sua insignificância e você, olhe o que você tem da parte de Cristo. Isso é verdadeira riqueza. Então ele fala dessas circunstâncias, não é? E ele termina dizendo para o rico, aqui, olha comigo no versículo caminho, onde é que está a palavrinha caminho? Versículo 11. O rico em seus caminhos. Caminhos aqui são meios de se obter riquezas, projetos ou atividades de que ele se ocupa, né? Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Então, o rico deve humilhar-se. Da mesma maneira que o outro deve ver a grandeza da moral, da experiência com Cristo. A segunda palavra do nosso sermão de hoje é provação. Primeiro, circunstância. Segundo, provação. Veja versículo 12. No versículo 12 você encontra a segunda palavra, provação. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Macários, quando ele diz bem-aventurado, ele está dizendo mais do que feliz, felicidade espiritual, bem-estar espiritual. É isso que a palavra no grego aqui significa, macários. É mais do que feliz, é uma felicidade espiritual, é um bem-estar interno. Não é? Quando você passa por provação, e nós já falamos disso
num dos nossos sermões nos primeiros versículos. Ele fala, esse irmão deve suportar com perseverança. O que é suportar? Suportar é resistir sem desistir. Suportar é aguentar e insistir. Suportar é sofrer, mas permanecer. Não desistir. É isso que é suportar. Falando sobre provação, Tiago está dizendo, mais do que feliz, é aquele que não vai desistir diante das provações. Jesus, em Mateus capítulo 10, versículo 22, Jesus diz assim, aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Palavras do Senhor Jesus, não minhas. Né? Provação. Provação significa submeter a teste, já vimos isso num sermão. Provação significa medida purificadora que remove a escória para saber o quilate, para saber o valor. Já falei com vocês, né? Esse quilate 18, esse quilate 23, esse quilate não sei o quê. Então, o ouro, a prata é submetido a um teste para saber o verdadeiro valor, não é? Para saber o quilate daquele metal. Daí, Tiago está dizendo para nós, quando as provações vêm para isso, para saber o verdadeiro valor que nós temos. E se há mesmo um valor de fato dentro de nós, se o nosso quilate é ouro mesmo, ou é só pedra, ou é só pó, ou é só palha. Será que é ouro mesmo? Então aí as provações, elas vêm por isso. Diga comigo assim, provação. É interessante você guardar isso no coração. A provação vem de Deus e Deus permite provação. Tá? Ele vai falar agora sobre tentação. É totalmente diferente. Ainda que, quando você vai na palavra no original grego, a palavra é a mesma, mas o significado, por causa das outras palavras que estão do lado daquela palavra, e o sentido da frase é totalmente outro. Por isso que a gente prega, a gente estuda. Eu tenho falado para a Madeleine e para minha filha, um pastor ele tem que estudar, um pregador ele tem que estudar, senão ele fala abobrinha. Essa semana eu estava vendo um pregador falando que a cobra que estava lá com Eva tinha 3 metros de altura. A cobra era musculosa. De onde que tira isso? Então, se você não vai aos pés do Senhor em oração para conhecer, para ouvir o Espírito Santo. Segundo, para saber, você vai ensinar besteira e falar besteira. Então, ele está falando sobre provação, e ele diz, então, depois de ter sido aprovado, a palavra que é dóquimos, ou seja, demonstrado como genuíno. Digam comigo, demonstrado como genuíno. Fale comigo, genuíno. A palavrinha aqui, depois de ser aprovado, significa assim. Deus permite, Deus traz a aprovação, Ele nos prova, e aí aparece o que é genuíno. Muito interessante, né? A aprovação tem como propósito aprovar e não reprovar. Fala comigo, provação é para aprovar. Diga, não reprovar. Grave isso, porque esta é uma outra diferença importante quanto à tentação. E ele diz, receberá a coroa da vida, a coroa que é vida, a vida eterna, a glorificação, uma coroa de exaltação, de realeza, participação no mesmo tipo de vida de Deus. Esta coroa quer dizer participação no mesmo tipo de vida de Deus. Digam comigo, aleluia. É isso que queremos, é isso que estamos esperando. Ele termina dizendo sobre provação aos que o amam. Ou seja, às vezes nós chegamos num culto como esse, Senhor, te amamos, Senhor, te amamos. Aí a gente pergunta um pouco, e aí, irmã, você ama a Deus? Sim, eu amo a Deus. Mas o significado aqui de aos que o amam, o significado é os que obedecem aos seus mandamentos.
Amam o Senhor aqueles que obedecem os seus mandamentos. Amam o Senhor aqueles que são leais e dedicados a Cristo. Amam o Senhor aqueles que amam o próximo, assim como Cristo os ama. Isso que é amar a Deus. Guardar os seus mandamentos, ser leal a Cristo e amar o próximo como Cristo amou. Isso é amar a Deus. Então ele diz, essa coroa vai ser entregue para estes que amam o Senhor. A terceira palavra é tentação. Você encontra dos versículos 13 ao 15. Versículos 13 a 15. Tentação. Tentação é a mesma palavra usada para provação. Só que o sentido da palavra é solicitar para o mal. Solicitar para o mal. Provação, testar para saber o quilate, o valor. Tentação, solicitar para o mal. Agora você vai descobrir por que Jesus disse para Pedro assim: Pedro, Satanás requereu de Deus o Pai, vocês aí os discípulos, para vos provar. A palavra ali é tentar, é provar ou solicitar a queda de vocês. Solicitar que vocês sejam reprovados. Solicitar que vocês sejam submetidos a uma situação que vocês não aguentem. Por que Jó nunca pecou contra Deus? Mesmo quando você lê todo o livro de Jó, você fala, mas parece que ele está pecando, olha quanta coisa que ele fala aqui. Não, Jó não pecou porque você, ao ler o livro de Jó, você vai ver Jó falando assim, Senhor, eu não estou entendendo. Em outras palavras, tá, gente? Por favor, tentam entender. Em todo o livro de Jó, Jó está falando para os amigos dele, eu não estou entendendo. Senhor, se alguém me explicasse o que está acontecendo de fato. Nem Deus explicou para Jó o que estava acontecendo. O que foi que aconteceu? O Satanás chegou diante de Deus, quando todos os filhos de Deus se apresentaram, veio junto, e Deus perguntou para ele, de onde vens? Ele diz, de passear a terra e rodear por ela. E Deus pergunta, viste o meu servo Jó? Eu vi. Aí Deus diz, homem reto, íntegro e que se desvia do mal. Aí Satanás, mas também, né? O Senhor o cercou com todos os bens, com todas as coisas. Deixa eu tirar as coisas dele para ver se ele não blasfema contra ti. Aí Deus disse, tá bom, pode tirar todas as coisas, não toque na vida dele. Satanás sai, prova Jó. Volta de novo. Onde estavas? Rodear a terra e passear por ela. Viste o meu servo Jó? Homem reto, íntegro e que se desvia do mal. Mas também, pele por pele, quero ver se o homem não blasfema contra ti. Deixa eu tocar no corpo dele. Pode tocar. Só não toque na vida dele. É uma solicitação para arrebentar com a pessoa. Tentação é uma solicitação para derrubar, para a queda. Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque vocês vão ver nos próximos versículos. Deus a ninguém tenta. Deus não pode ser tentado por absolutamente nada. Ora, então a palavra tentação jamais pode ser atribuída a Deus se o sentido é o de derrubar, de reprovar. Provação para ver o quilate, o valor. Tentação é para reprovar. Deus não trabalha assim, para reprovar. Então você me pergunta, e como é que nós somos tentados então para o mal? Boa pergunta, a Bíblia responde. Como é que nós somos tentados? Alguém é capaz de me falar aqui? Pela a nossa cobiça. A nossa cobiça. O que é cobiça? A palavra cobiça significa desejo. Diga comigo, desejo. Bom, então,
o ser humano tem desejos. Falem comigo de comer. Pode falar, diga comer. Fala beber. Diga lazer. Usar celular. Era o assunto da escola dominical. É um desejo bom usar o celular para o bem. Mas dentro de nós, por causa da nossa natureza pecaminosa, os nossos desejos podem nos levar a desobedecer a Deus. Então é isso que ele vai explicar agora. Deus a ninguém tenta, Deus jamais pode ser tentado. Esse texto aí mostra que o mal, de espécie alguma, atrai Deus. O significado original aí é: nenhum tipo de mal é atrativo para Deus. Deus não se move no sentido e na direção de nenhuma espécie de mal. É isso que o texto está falando. Deus não pode ser tentado pelo mal. Essa palavra é: Deus jamais é atraído para lá. Ora, então olhe para mim, olhe para mim. Se eu não tenho este papel na mão, eu não posso oferecer para você, certo? Mas se eu tenho esse papel na mão, eu posso oferecer para um de vocês? Posso. Então, Deus não tem o mal dentro dele, nele, ao redor dele. Portanto, Deus jamais pode oferecer o mal, jamais pode oferecer tentação para o mal. Não tem jeito. Agora, Tiago está dizendo que quem tem esse papel que eu estou usando como ilustração, esse papel para o mal, é quem? Se não é Deus, quem é que tem isso? Eu e você. Nós é que temos esse papelzinho chamado o mal dentro de nós. E é isso que nos tenta. Notem, estávamos falando de tecnologia, eu estou ajudando o professor aqui, cooperando, porque a lição foi fantástica da escola bíblica. Toda vez que eu abro o meu celular, então, a senha. Aí abre aquela coisa ali, não é? Não abre ali? Aí, então abre. Aí ali tem aquele verdinho do Zap, tem um telefoninho que é para telefone, tem aquela outra carinha do Google ali, né? Para aqueles desenhinhos tudo. Não é assim que aparece a primeira tela? Olha só. Ontem, em algum horário da tarde, a senha. Ao invés de abrir aquela primeira coisa que abre sempre, já abriu direto um negócio daquele outro que tem aquele, que a gente tem contato com todo mundo, direto no Facebook. E aí, direto no Facebook aparece uma telinha ali, de uma irmã de uma das nossas igrejas aqui da região, de biquíni, encostada de biquíni com a outra irmã aqui do lado. Abriu direto naquilo. Eu falei, fora rapaz. Eu estou usando isso para te mostrar onde que está a cobiça. Olha como que funciona. Olha como que funciona. Dentro de mim residem desejos normais que Deus os colocou. Mas se eu ficasse 10 segundos olhando para aquela foto, dizendo, mas a irmã não tem vergonha. Mas que coisa mais feia, a irmã ainda fala que é presbiteriana. Que coisa. O que eu estou fazendo? Olha o que eu vou explicar agora que Tiago disse. Se eu ficar fazendo isso, olha o que Tiago diz. A cobiça o atrai, deu uma puxadinha. O seduz, outra puxadinha. Terceiro, concebe o pecado. Nasce a morte. Viram aí? A cobiça, ela vai atrair e vai seduzir. A figura aí, lembra que eu falei do povo do Oriente Médio? A figura aí é de uma prostituta. Ele está usando essa figura quando ele diz atrai e seduz, ele está falando sobre roupas atraentes de uma prostituta. Por quê? Porque a pessoa olha para aquela, eles olhavam para a roupa atraente, ficavam olhando para a roupa.
A cobiça está atraindo e está seduzindo. O que vai acontecer em seguida vai conceber o pecado. E vai dar à luz a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Portanto, o que nós precisamos aprender aqui com Tiago esta noite é todas as coisas desta vida, pensando em pecado. E eu quero, antes de terminar aqui, eu queria dizer, diga comigo assim, há uma diferença entre tentação e pecado. Há uma diferença. A tentação é quando você abriu o celular e apareceu a imagem. Aí você, opa, sai daqui, não é aqui que é esse negócio. Então você foi tentado. O pecado é quando você ficou olhando aquela fotografia, tentando inventar desculpas dentro de você, e você começou a pensar bobagem. Você consumou. É o desenvolvimento pleno. A palavra consumar aí significa desenvolvimento pleno. É como se fosse uma gravidez de 9 meses. Você esperou tempo demais, então agora vai nascer. E o que vai nascer é a morte. Por isso, a cobiça está aí, os desejos estão aí, e nós temos que cuidar com esses desejos. Nós temos que cuidar com o que é natural dentro de nós, que quando ela tentar nos atrair e seduzir, nós temos que dizer não imediatamente. Mudar dali, tirar os olhos dali, tirar o pensamento dali. Seja a espécie de pecado que for. Mas pastor, alguém me diria, mas pastor, tem tentação que é insuportável. Mentira. Mentira. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 10, 13. Vamos desmascarar essa mentira? 1 Coríntios 10, 13. Vamos ler? Vamos ver se é verdade? Ninguém jamais será tentado além do que pode suportar. 1, 2, 3. Vamos ler juntos? 1 Coríntios 10, 13. 1, 2, 3. Vamos juntos? Todas as vezes que você for tentado, vem o livramento da parte de Deus. E é você que tem que resolver. Se você vai pegar logo o livramento e cair fora dali, ou permitir uma gravidez. E aí a morte será o filho. A morte será a luz. Concluindo, Tiago, como pastor e mestre, ensina-nos que as circunstâncias desta vida são transitórias. Passam rapidamente, logo desaparecem. As provações devem ser suportadas com perseverança, pois assim seremos felizes de verdade e receberemos a coroa da vida. As tentações, elas vêm de dentro de nós mesmos. Cumpre ao crente, cumpre a mim, cumpre a você resistir e não permitir a concepção do pecado que gera a morte, a separação de Deus, a perda da comunhão com o eterno, que é o que nós mais prezamos. Vamos orar? Curve sua cabeça, por favor. Não há condição externa que se compare à condição de amar ao Senhor, ser leal ao Senhor. Não há riqueza, não há pobreza que se compare ao valor eterno que você tem em Cristo Jesus. Não há nada. Somos chamados a perseverar nas provações. Juntamente com a tentação, Deus vai trazer livramento. Irmã, irmão, tome o caminho do livramento. Pare com o pecado. Abandone o pecado.
Pare de olhar para essas roupas brilhantes da tentação. Maravilhoso Espírito Santo, obrigado por tua palavra. Nós queremos sair deste lugar hoje à noite mais santos, mais crentes, mais vigorosos em Cristo, com os olhos mais voltados para o céu, porque é para lá que nós vamos daqui um dia. Mantenha nossos olhos aí nas alturas, Senhor. Nós sabemos de onde viemos e queremos voltar para aí, para nossa casa. Guarda-nos, Senhor, na tentação. Livra-nos do mal. Oramos em nome de Jesus. Amém.